expectativa das duas equipes como vem para esse jogo. Deixa eu tirar aqui também. Isso, pronto. Tá aí na tela para vocês como que Paysandu e Ferroviária podem vir para esse jogo de segunda-feira, né? O Paysandu provavelmente mantendo boa parte do que foi feito no Repá, já que apesar do Edilson poder aí pintar como titular, tem a opção também do Diogo, aliás, o Diogo Oliveira certamente deve ser titular no lugar do Benítez, que saiu lesionado, né, no Repá, saiu aí com menos de 10 minutos de jogo, né, e outra tendência é, aliás, Vini Faria pode surgir como titular. No entanto, tem uma disputa aí, né, entre o Vini Faria e o Marlon na ponta direita. É a grande dúvida aí se o Marlon permanece como titular ou não para esse jogo. Antes de dar continuidade, o Ramon Ferreira, ele manda um comentário dele aqui, ele diz: já dá para dizer que Remo e Paysandu correm grande risco de cair para a Série C? Assim, Paysandu, até pelo momento, ele corre o risco naturalmente por estar na zona de rebaixamento. O Remo está num momento complicado, mas eu acho que falar em rebaixamento do Remo ainda, apesar de a gente ter o 2021 como referência aí, não é? O Remo ter passado boa parte do primeiro turno longe da zona de rebaixamento, e aí no segundo turno foi aquela queda livre, não é? Mas ainda é cedo para falar de rebaixamento no Remo. Eu acho que é o Paysandu que tem que lutar. Acho não, com certeza, o Paysandu é o lanterna nesse momento, precisa lutar para sair dessa situação. Mas quanto mais cedo ambas as equipes chegarem a 45 pontos, fugirem do rebaixamento, melhor. Mas ainda é mais tópico. O rebaixamento nesse momento é mais tópico do lado do Paysandu que do Remo. Mas o Remo também tem que abrir o olho para esse momento que vive. Querendo ou não, são 3 derrotas em 4 jogos. E isso, apesar da oscilação, como eu falei, chegar para todo mundo, não pode também permitir que a oscilação tire a confiança total, né, da equipe. E vamos ver se o Paysandu mantém essa sequência aí que vem de 2 vitórias e a melhora defensiva. Então, o aspecto que eu chamo a atenção é essa briga na ponta direita entre o Marlon e o Vini Faria, que entrou muito bem no Repá, melhor que o Marlon, pode pintar aí como titular, né? Temos o Garcês, que foi o grande destaque na minha visão, apesar do Diogo Oliveira ter marcado o gol. Não discordo de quem coloca o Diogo Oliveira como grande destaque do Repá, mas na minha visão o Garcês foi o melhor em campo e deve continuar aí como titular na ponta esquerda. Mais expectativa que o Paysandu venha a campo nesse 4-4-2, né? Com o Garcês sendo esse ponta que é mais meia, e o Marlon ou o Vini Faria na ponta direita sendo esse ponta mais atacante, né? A gente vê as diferenças de um ponta para o outro nas características em relação àquilo que o Claudinei Oliveira quer. Com isso, com o Garcês sendo mais meia, o Heverson ataca mais, ele tem mais liberdade para chegar pelo lado, enquanto que pela direita, independente de ser o Edilson ou o Freitas, imagino que o lateral pela direita fique um pouquinho mais. Imagino que até pelo bem fazer que o Paysandu vem fazendo nos últimos jogos, especialmente defensivamente, imagina o Luan Freitas permanecendo como lateral direito e o Thaleson e o Novijo na zaga, que os dois têm jogado muito bem, especialmente o Thaleson chegou, vestiu a camisa, foi titular e foi muito bem, não é? Eu imagino que o torcedor está muito agradado, né, desse desempenho do Paysandu. Inclusive é isso que o Jackson destaca aqui. O Jackson, ele diz: para mim, esses novos contratados estão me dando mais confiança. Você concorda? Com certeza, Jackson. De todos os reforços, eu estou tentando lembrar aqui de algum reforço do Paysandu que não foi bem. Confesso que desses reforços dessa última janela, não recordo de nenhum. Eu confesso que o primeiro jogo do Diogo Oliveira contra o Botafogo de São Paulo não me agradou tanto, porque ele se mostrou um pouquinho desengonçado, pisando na bola, perdeu um gol na cara do goleiro, mas ele mostrou algumas características interessantes.
No Repá, ele foi bem. Além do gol, ele participou bem no pivô, segurou algumas bolas interessantes, apesar dele não ser muito veloz, conseguiu dar algumas arrancadas interessantes em cima da defesa do Remo. Então tudo isso foi importante, mostrou uma melhora interessante. É claro que eu sempre defendo aqui, um recorte de 2 jogos é muito pouco para gente dizer que um jogador é bom ou que ele vai ser muito feliz no novo clube dele. Eu acho que precisa de um recorte maior para a gente ter essa noção. No entanto, nesses 2 primeiros jogos, os reforços do Paysandu têm mostrado muito mais qualidade e eficiência que o elenco passado do Paysandu antes dessas contratações. O Thalisson foi bem. Quem mais? O Ronaldo Henrique, na estreia dele, na minha opinião, ele fez um bom jogo, apesar de ter feito apenas 45 minutos. O Garcês foi muito bem. O Denner, que eu até esperava que o Denner fosse o titular no jogo do Repá, o Denner foi bem contra o Botafogo. É um jogador a se ter em conta aí. O Vini Faria entrou muito bem na ponta direita. O Diogo Oliveira, como eu já destaquei. O Maurício... Como é o nome do volante? Maurício... Deixa eu pegar aqui. Maurício Leite, né? Anderson Leite. Anderson Leite. Ele não comprometeu. Você teve ali quem mais? Tem o Wendel, que não se destacou tanto, mas não teve tanta oportunidade. Assim, ele entrou também quando o Claudinei ainda não tinha de fato assumido a equipe, não é? Quem mais? Tem o... são esses, né? E no ataque, tem o Garcês que foi bem. Isso, são esses. O Peterson, que não teve tanta minutagem assim para julgar ele também. Fora que ele também entrou quando a defesa não. O Antônio Oliveira ainda não estava à frente de fato do Paysandu. Aquele jogo contra o Cuiabá, não é? Que ainda era a comissão, o auxiliar do Paysandu. Mas, de fato, os reforços do Paysandu têm dado conta do recado e é um dos pontos a serem elogiados. E o aspecto defensivo do Paysandu tem que ser elogiado também coletivamente, individualmente também. O Thalisson, o João Freitas, o Novígio, enfim. O Paysandu tem ido muito bem defensivamente, mas a gente tem que elogiar também o aspecto coletivo e o Claudinei Oliveira, porque esse 4-4-2 do Paysandu está funcionando, inclusive em diminuir a qualidade da finalização dos adversários, não é? Porque a gente viu, por exemplo, nos últimos 2 jogos, eu trouxe inclusive na última live, né? O Paysandu em média, ele levava mais ou menos, mais de 4.5 finalizações certas, finalizações no gol por partida. Nos 2 jogos em que o Claudinei ficou à frente do Paysandu, contra Botafogo e Remo, isso diminuiu. Contra o Botafogo, o Paysandu tomou apenas 3 chutes ao gol, e contra o Remo foram apenas 2. Ou seja, o Paysandu conseguiu diminuir a quantidade e a qualidade da finalização dos adversários. E isso é um aspecto individual, dos reforços que chegaram e estão dando conta do recado, mas também da qualidade coletiva da equipe e do trabalho da comissão técnica liderada aí pelo Claudinei Oliveira. É um aspecto a ser elogiado. E tem agora mais um jogo em casa, o 3º seguido em Belém, mesmo que o Repá não tenha sido em casa, mas mais um jogo em Belém, o 3º consecutivo, e a oportunidade aí do Paysandu de chegar à 3ª vitória na Série B. Mas não vai ser um jogo fácil. A Ferroviária não é um adversário fácil, a Ferroviária é um adversário chato, muito chato, que vem bem na Série B, vem de vitória, né, contra o Avaí, não é 1-0, deixa eu pegar aqui corretamente, 1-0 contra o Avaí, aliás, contra o CRB, foi até um golaço de falta, né, do Netinho, inclusive o Netinho é desfalque por ter sido expulso na partida. A Ferroviária, ela, que a tendência é que venha nesse 4-2-3-1 de costume, né? E os grandes destaques é o Carlão, artilheiro, um dos artilheiros da Série B, tem 5 gols. O Albano, que subiu o nível,
Ele não começou tão bem assim, essa Série B, mas ao longo das partidas ele melhorou, tem mostrado uma melhora, como esse camisa 10, esse jogador de ligação. O Juninho, ponta esquerda, apesar dele ser ali jogar como ponta, ele já jogou de camisa 10, é um jogador que tem criatividade, geralmente deixa o espaço ali para o Eric subir, avançar no campo e apoiar, não é? Tem a possível entrada do Alencar, que eu já elogiei, inclusive na estreia da Série B contra o Remo, um jogador aí que dá uma dinâmica muito boa no meio de campo, aquele camisa 8, né, que ajuda na saída de bola, ajuda defensivamente, aparece no ataque para finalizar, é um jogador bem interessante. E essa Ferroviária é uma equipe que explora bastante também as jogadas de lado de campo, especialmente por ter um jogador que ataca bastante, muito bem esses cruzamentos, que é o Carlão. Inclusive o gol de empate dele naquele 2-2 contra o Remo, na primeira rodada, vem de um cruzamento, que ele cabeceia já ali no último lance do jogo, e ele marca o gol de empate. E o Carlão é muito bom mesmo de cabeça, é um dos destaques aí da Série B, e é um jogador a se ter em conta para essa partida. Um jogador que o Paysandu precisa ter muita atenção. Vamos ver se o Paysandu, se esse coletivo do Paysandu, esse individual, né, da defesa do Paysandu, consegue limitar o Carlão nessa partida. A Ferroviária, que tem alguns desfalques importantes para esse jogo, um deles é o Gustavo Medina na zaga, por isso que está ali na zaga pela direita o João Ramos, né, zagueiro pela direita, tendência que ele jogue ao lado do Ronaldo Alves. No meio de campo temos aí também as ausências dos suspensos, Netinho e Ricardinho, por isso a tendência que o Tarek e o Alencar entrem no time na ferrinha, não é? E além disso, tem outros jogadores também que poderiam pintar no time titular e não jogam, mas que não são titulares de fato. Com isso, a Ferroviária deve jogar nesse 4-2-3-1 com Denis Júnior no gol, Lucas Rodrigues na lateral direita, Eric na esquerda, João Ramos e Ronaldo Alves na dupla de zaga, Tarek e Alencar como dupla de volantes, Thiago Lopes, Albani, Juninho, o tridente de meio de campo ofensivo, e o Carlão à frente no ataque. O time da Ferroviária, que é uma equipe muito perigosa, uma equipe que eu diria que é um dos adversários mais chatos dessa Série B, treinada pelo Júnior Rocha, né? E é uma equipe que tem mostrado tem colocado a Ferroviária mais acima do que eu acho que nós esperávamos, né? A Ferroviária, no início do campeonato, era uma equipe que, inclusive até por ter vindo da Série C, era um time que a gente colocava como provável que disputaria, não é, a luta contra o rebaixamento. E não está na luta pelo acesso, mas está muito tranquilo ali no campeonato, né? São 4 vitórias, deixa eu buscar aqui o dado correto. São 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 18 pontos no campeonato. São 8 pontos a mais que o Paysandu. São 3 pontos a mais que o G4, não é? Lembrando que o CRB já jogou. E, aliás, vou destacar aqui, o Avaí acabou de fazer 1-0 no Criciúma no Clássico Catarinense. Então, com isso, o Avaí, nesse momento, vai chegando a 23 pontos. O Avaí chega na 4ª posição. Se o Remo vencer, com uma combinação de resultados, mesmo que o Avaí vença, se o Remo vencer o jogo dele com uma combinação de resultados, o Remo ultrapassa o Avaí e chega ao G4, porque o Remo tem 5 vitórias, assim como chegaria a 6, e aí o Remo precisaria tirar o saldo. O saldo do Avaí é de 3 gols a mais que o Remo, então com isso o Remo precisaria vencer por 3 gols de diferença. Com isso, se o Remo vencer, tirando esse saldo aí do Avaí, o Remo pode terminar a rodada no 4º lugar, mesmo com a vitória do Leão Catarinense sobre o Criciúma. Voltando a Paysandu e Ferroviária,
A Ferroviária, como eu disse, é um dos times mais chatos desse campeonato, vem de uma boa campanha, é uma equipe que já mostrou trabalho para o próprio clube do Remo, não é? Então, com tudo isso, eu acho que a gente precisa valorizar o trabalho que a comissão técnica tem feito na Ferro ao longo desta Série B do Campeonato Brasileiro. Desculpa, é um jogo dificílimo para o Paysandu, como eu destaquei. É um adversário que, especialmente em casa, faz a sua festa, não é? Mas, de qualquer forma, é um adversário que o Paysandu precisa pôr em conta aí para esse jogo. Especialmente ele tentar frear, né, as chegadas do Albano, o Juninho e o Carlão, o trio ofensivo de maior perigo. Desculpa, só trocando aqui, que o técnico da Ferroviária não é o Júnior Rocha, eu comentei errado, é o Vinícius Bergantini. Então, só reforçando, o Vinícius Bergantini faz um ótimo trabalho à frente aí da Ferroviária nessa Série B do Campeonato Brasileiro, conseguindo deixar a equipe tranquila em relação à disputa do rebaixamento e com alguns pouquinhos pontos de diferença para o G4 da Série B. O Jackson, ele fala que você concorda que o Marlon tem que ficar alguns jogos no banco de reservas? Eu concordo, Jackson, até porque o Marlon ele não tem sido muito participativo. Eu não faço parte do grupo de críticos, digamos assim, do Marlon, de que ele é um jogador que nem para o banco serve para seguir nessa Série B. Eu acho que para o elenco ele pode somar. No entanto, ele tem participado muito pouco. Vamos ver se com o Claudinei isso muda, mas eu via mais qualidade nele do que alguns jogadores, tirando o Borassi, eu via mais qualidade que o Matias Cavalieri, que o Del Valle, enfim, os pontas que o Paysandu contratou. Mas eu acho que Marlon titular é um pouquinho de exagero, e o Vini Faria tem tudo para ganhar essa titularidade. E imagina o Vini Faria ganhando essa titularidade já nesse jogo contra a Ferroviária, se não, quem sabe aí para o jogo contra o Avaí, que ocorre na 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso. O Paysandu vem a campo provavelmente com essa escalação, só repassando novamente, Gabriel Mesquita no gol, provavelmente Luan Freitas na lateral direita, Thalisson no vídeo, Harrison fechando o setor defensivo, Vilela e Vargas como volantes, Garcês na ponta esquerda, imagino que o Vini Faria na ponta direita, Rossi e Diego Oliveira como os dois atacantes. Inclusive, mais uma vez, já falei disso aqui diversas vezes e eu valorizo novamente o Rossi como segundo atacante, porque além de participar bastante no meio, ele também é um jogador que tem liberdade para cair de qualquer um dos lados, e além disso ele fica mais fresco, digamos assim, taticamente, defensivamente, porque, querendo ou não, como ponta você tem que marcar o lateral adversário, cansa mais, o Rossi já tem um histórico de problemas físicos, não é? Então ele como segundo atacante fica mais resguardado. Eu já vi aí muita gente falando que assim, o Rossi não marca gols. O Rossi nunca foi goleador na carreira dele. Os números dele foram inflados, especialmente por conta do Parazão. E a gente já destacou aqui quantas vezes que o Parazão não é parâmetro para uma Série B. Então, naturalmente, o número infla. E o Rossi nunca foi esse jogador de fazer muitos gols. Mas como esse passador, como um jogador, um criador de jogada, seja por meio de cruzamentos ou do passe mesmo, o Rossi participa bastante assim e bem do jogo, e ele tem se mostrado um dos jogadores mais criativos dessa Série B, um dos principais jogadores em termos de passes decisivos. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração quando falamos do Rossi, e vamos ver o papel dele novamente aí nesse jogo contra a Ferroviária, ficar de olho nesse papel aí do Vilela, do Vargas tentando fechar o Albano, ou quem sabe o Tarek e o Alencar. Vamos ver quem vai ficar em cima do Carlão, se vai ser uma marcação individual, coletiva, por zona, enfim, mista.
vai ser bem interessante. A gente vai trazer praticamente em tempo real para você, né? Porque, relembrando nossas lives, são as segundas, quartas e sextas, às 19h30. No entanto, como o jogo do Paysandu vai ser às 19 horas contra a Ferroviária, a gente vai fazer depois do jogo, às 21h15, 21h10, 21h15, a gente inicia a nossa live pós-jogo para falar, trazer análise tática, tanto do pós-jogo de Remo e Atlético, e também de Paysandu e Ferroviária. Então, esse horário excepcionalmente apenas na segunda-feira. E quando houver jogos dos paraenses que interferirem, digamos assim, no horário das nossas lives.